Oi gente, eu sou a Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai analisar a proposta que trata de analfabetismo funcional no Brasil. É muito importante a gente se basear nesse recorte temático e também nos textos motivadores que essa proposta apresenta, para a gente não sair daquilo que a banca vai esperar de vocês na correção dessa redação, que é discutir analfabetismo do tipo funcional, não qualquer tipo de analfabetismo, e no contexto brasileiro. A gente também não pode tratar dessa questão no mundo todo ou em algum outro contexto que não seja brasileiro, tá bom? Vamos ler então o direcionamento padrão do Enem para a gente entender como que vai ser avaliada a redação. Depois a gente vai ler passo a passo cada um dos textos motivadores, tentando extrair o máximo de informações possível dessa coletânea e tentando ver o que a gente pode usar na nossa argumentação e o que a gente precisaria trazer de fora para discutir esse tema, tá bom? Vamos começar então com o direcionamento padrão do Enem. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, então a gente vai ter que se basear na coletânea e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, mas também trazer elementos externos à coletânea, a gente não pode ficar preso aos textos motivadores. Redija texto dissertativo ou argumentativo, então a gente precisa formular um ponto de vista para poder discutir esse tema. E defender esse ponto de vista, né? Um texto dissertativo argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema analfabetismo funcional no Brasil, tá? A gente vai ler os textos motivadores pensando nesse recorte temático e tentando condicionar nossa argumentação para essa linha. Apresentando propostas de intervenção, então tomando o analfabetismo funcional no Brasil como um problema e tentando resolver esse problema e respeitando os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, análises e fatos, dados concretos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. São duas as formas de analfabetismo. Então aqui a gente já tem uma definição de analfabetismo, uma delimitação de quais seriam essas formas de analfabetismo, lembrando que a gente vai ter que tratar de uma delas, tá? Não de qualquer analfabetismo de maneira geral. São duas as formas de analfabetismo, o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, que é o que vai ser objeto da nossa discussão. O primeiro refere-se àquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, nunca puderam ir para a escola por mais de um ano. Então, o analfabetismo absoluto é aquele de pessoas que não tiveram acesso à educação e não puderam ir para a escola por mais de um ano. Não é disso que a gente vai tratar. A gente vai tratar do analfabetismo funcional. A gente vai tratar desse outro tipo de analfabetismo. Se a gente falar de analfabetismo de maneira geral, ou se a gente falar desse analfabetismo absoluto, a gente vai tangenciar o tema. A gente vai sair daquilo que a banca espera da gente. No Brasil, há aproximadamente 14 milhões de analfabetos absolutos, que são esses de que a gente não vai tratar, a gente pode usar para contextualizar, mas a gente não vai falar especificamente sobre eles, e um pouco mais de 35 milhões de analfabetos funcionais. Dessas pessoas que a gente vai tratar, desses 35 milhões de analfabetos funcionais que existem no Brasil, conforme as estatísticas oficiais. Segundo os dados do Ibope, de 2005, então vocês podem usar já aí um dado, né? A gente já tem aqui nos textos motivadores um dado que vocês podem usar para construir a argumentação de vocês. O analfabetismo funcional atingiu cerca de 68% da população. A gente já tem estatísticas que vocês podem trazer para a redação de vocês. A gente pode trabalhar com dados da coletânea na redação Enem. O censo de 2010 mostrou que 1 entre 4 pessoas são analfabetas funcionais, 1 entre 4 pessoas, porcentagem é de 20,3%. Gente, 20,3% das pessoas são analfabetas funcionais. É muita coisa. O problema maior está na região Nordeste, onde a taxa chega a 30,8%. Então, 30,8% das pessoas que vivem no Nordeste são analfabetos funcionais. A gente não está falando de analfabetismo absoluto, está falando de analfabetismo funcional. Mas o que seria esse analfabetismo funcional? A gente já vai descobrir. Em 2012, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa divulgaram o indicador de analfabetismo funcional, INAF, entre estudantes universitários do Brasil, e esse chega a 38%. Então, gente, 38% das pessoas que estão na universidade são analfabetos funcionais, refletindo o expressivo crescimento de universidades de baixa qualidade durante a última década. Em alguns países desenvolvidos, esse índice é inferior a 10%, como na Suécia, por exemplo.
apesar da evolução positiva nos últimos anos, o quadro brasileiro é preocupante. Então a gente já teve alguma melhora, a gente já vem tomando ações para reverter esse quadro, mas ele ainda é bastante preocupante. A gente vai tentar entender por quê. Existem vários níveis de alfabetização funcional. Agora a gente vai entender o que seria esse analfabetismo funcional, o que seria isso que a gente vai discutir na nossa redação. Aqueles que apenas conseguem ler e compreender títulos de textos e frases curtas, então esse é um dos tipos, apesar de saber contar, têm dificuldades com a compreensão de números grandes e em fazer operações aritméticas básicas. Então esse é mais um tipo de pessoas que tem, mais um tipo de analfabetismo funcional que atinge algumas pessoas, muitas pessoas no Brasil. Outros que conseguem ler textos curtos, mas não conseguem extrair informações esparsas no texto e não conseguem tirar uma conclusão a respeito do mesmo. Então a pessoa até consegue ler. Mas se você fizer uma pergunta para ela depois sobre o texto, ela não vai conseguir te responder. Ela também não vai conseguir te dizer qual é a ideia central daquilo que ela acabou de ler. Esse é mais um tipo de analfabetismo funcional. E por fim, aqueles que detêm pleno domínio da leitura, escrita, dos números, das operações matemáticas, das mais básicas às mais complexas, que são minorias. Então, esses são os níveis de alfabetização. Então, tem as pessoas que só conseguem ler títulos e frases curtas, tem as pessoas que até leem um texto, mas depois não conseguem explicar aquilo que leram, não conseguem responder perguntas sobre o que leram, e tem as pessoas que conseguem ler direitinho, conseguem fazer contas, enfim, são pessoas alfabetizadas, são pessoas que conseguem entender as linguagens escritas, tá? Texto 2. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Aqui a gente tem uma definição mais precisa do que seria o analfabetismo funcional. Aqui a gente tem uma definição que não passa tanto pelo que o texto anterior estava construindo, de que era falar dos tipos de alfabetização, falar da alfabetização, do analfabetismo absoluto. Aqui a gente tem efetivamente uma definição precisa de analfabetismo funcional. Vocês podem usar isso na redação de vocês? Podem. Eu não sugiro que vocês usem com as mesmas palavras ou que vocês só parafraseiem, porque isso vai descontar a nota do texto de vocês. É importante vocês tentarem entender essa ideia e explicar a ideia de analfabetismo funcional na redação. No Brasil, conforme a pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. Então, a pessoa aparentemente foi alfabetizada, mas na hora de ler o livro lá, não consegue, não entende, não consegue compreender o conteúdo. Outra pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa, que é a mesma pesquisa que a gente viu no texto anterior, revelou dados da 8ª edição do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, cujos resultados são alarmantes, né, como a gente viu. De acordo com o INAF, aqui a gente tem uma especificação um pouco melhor daquilo que a gente acabou de ler no texto acima. A gente vai ver com mais detalhes do que a gente já tinha visto no texto anterior. De acordo com o INAF, a alfabetização pode ser classificada em 4 níveis: analfabetos, analfabetos em nível rudimentar, ambos considerados analfabetos funcionais, alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível pleno, esses dois últimos considerados indivíduos alfabetizados funcionalmente. Certo? Então a gente tem analfabetos funcionais e a gente tem alfabetizados funcionais. Conforme a pesquisa, que aplica um teste avaliando a habilidade de leitura, escrita e matemática, o domínio pleno da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados, tendo eles concluído o ensino fundamental ou ensino superior. Então as pessoas estão sabendo menos ler. Os dados mostram que o problema do analfabetismo funcional deve ser levado a sério. Por quê, gente? Se a gente se propõe a resolver o problema do analfabetismo funcional no Brasil, antes a gente precisa saber por que isso é um problema. Porque se as pessoas só forem analfabetas e tudo bem, não tem por que a gente resolver, né? Quais que seriam os desdobramentos negativos disso? A gente precisa dizer na nossa redação. A gente precisa justificar a necessidade de resolver esse problema. E qual que seria o problema disso, né? De se ser analfabeto funcional. Os dados mostram que o problema do analfabetismo funcional deve ser levado a sério, pois a dificuldade de compreensão dos gêneros textuais, mesmo os mais simples e mais acessados no cotidiano, prejudica o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional do indivíduo. Então essa já seria uma razão suficiente para a gente se propor a resolver
o analfabetismo funcional. Porque, caso a gente não resolva, a gente vai ter prejuízos para o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional. Pronto, já que eu vou ter esses prejuízos, então necessariamente eu preciso combater esse problema. Embora o número de analfabetos tenha diminuído no Brasil nos últimos 15 anos, o analfabetismo funcional ainda é um fantasma que atinge até mesmo estudantes que frequentam o ensino superior, como a gente já tinha visto, desfazendo o mito de que ele estaria intrinsecamente relacionado à baixa escolaridade. Então não são só as pessoas que não estudaram que não sabem ler, mesmo as pessoas que estão na universidade não sabem ler. As pesquisas desenvolvidas sobre o índice de analfabetismo funcional no país são de extrema importância, já que promovem o debate entre diversos grupos sociais responsáveis por desenvolver um novo parâmetro educacional a partir da discussão das causas e efeitos do INAF. Certo, então por que a gente está se debruçando sobre isso? Por que é importante a gente fazer pesquisa a esse respeito? Por que é importante a gente discutir essa questão? Porque aí a gente consegue envolver vários setores da sociedade que seriam responsáveis por lidar com esse problema. A gente consegue promover a união da sociedade no enfrentamento dessa questão, tá? Lembrando sempre que, como a gente está falando de Enem, a gente está partindo de uma noção de cidadania que pressupõe o envolvimento de várias esferas da sociedade no combate ao problema. Então é muito importante que todas as esferas da sociedade participem disso. Desenvolver métodos que priorizem o letramento é fundamental para que o analfabetismo funcional seja superado. E para isso é inquestionável a importância do trabalho conjunto entre pais e professores. Não dá pra gente atribuir toda a responsabilidade aos pais e não dá pra gente atribuir toda a responsabilidade da alfabetização à escola e aos professores. O professor não faz milagre e os pais também não fazem milagre sozinhos, tá? Essas duas esferas da sociedade, pelo menos, precisam trabalhar juntas e envolver também outras esferas da sociedade. Engana-se quem acredita que cabe somente à escola o papel de alfabetizar e letrar, visto que o letramento é uma prática presente em diversas situações do cotidiano. Então não é só na escola que a criança vai tomar contato com a leitura, ela precisa tomar contato com a leitura em outros momentos do cotidiano dela também, envolvendo não apenas a leitura tecnicista de textos, mas também o desenvolvimento da criticidade e capacidade de elaborar opiniões próprias diante dos conteúdos acessados. Então a gente se posicionar em relação àquilo que a gente leu, a gente emitir uma opinião acerca daquilo que a gente leu, certo? A gente tirar conclusões daquilo que a gente leu. A aprendizagem deve ser universalizada, propiciando assim que todos os leitores atinjam um nível pleno de alfabetização funcional. Então a gente precisa promover uma universalização do acesso à leitura, do acesso ao letramento, e não só da leitura de textos, efetivamente, mas também de outros estímulos que colaborem para o letramento, como por exemplo você ver um filme e entender o que está sendo tratado ali, você ler uma revista, você, não sei, ler outras coisas no seu cotidiano, você acessar outros ambientes culturais que proporcionem uma criticidade maior e que te possibilitem olhar para um texto e não só ler o que está efetivamente escritinho ali, mas também possibilitar interpretações sobre esse conteúdo, certo? Isso tudo faz parte de ser uma pessoa alfabetizada. No texto 3, a gente tem um gráfico que mostra a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade. Então, as pessoas que, teoricamente, já poderiam estar alfabetizadas, porque elas já têm mais de 10 anos. Segundo as grandes regiões, e esse comparativo ele aconteceu entre os anos de 2000 e de 2010, para a gente entender como é que se deu essa questão historicamente, né, nesses últimos anos. Como que era em 2000, como que era em 2010. Vamos tentar entender isso. Lembrando que esse dado é do IBGE, então se vocês forem citar esses índices, vocês precisam citar a fonte que está aqui embaixo, que é o IBGE, Censo Demográfico de 2000 para 2010. Então a gente tem aqui, no Brasil, a gente tem no ano 2000 um gráfico em azul, no de 2010 o gráfico, a coluninha em amarelinho, e aí a gente vai ver que a gente tinha um índice maior em 2000 de analfabetos, e em 2010 a gente teve uma queda nesse analfabetismo, tanto no Brasil de maneira geral, quanto em cada uma das regiões. Aí a gente pode também usar esse gráfico para fazer uma análise sobre como essa questão vem se desenvolvendo. A gente percebe que o analfabetismo ele vem diminuindo, a gente tem uma redução no analfabetismo no Brasil
e também especificamente em cada uma das regiões, mas a gente ainda tem níveis altíssimos de analfabetismo funcional no Brasil e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, certo? A gente tentou levantar aqui alguns dos dados que vocês podem usar na argumentação de vocês, alguns dos elementos que vocês podem trazer para discutir essa questão, e agora seria importante a gente pensar em como resolver o analfabetismo funcional no Brasil. Lembrando que a gente não pode só enfrentar o analfabetismo de maneira geral, a gente precisa falar do analfabetismo funcional e precisa falar do analfabetismo funcional no Brasil. Então, sempre que a gente for propor medidas para solucionar essa questão, a gente precisa passar por essas etapas. A gente precisa pensar em medidas para o Brasil e para resolver o problema do analfabetismo funcional, não do analfabetismo de maneira geral, tá bom? O que a gente pode fazer? Será que a escola ela tem papel relevante nessa questão? Será que a gente pode criar oficinas nas escolas, oficinas de leitura? Será que a gente pode fornecer workshops para os professores, para formar os professores para lidar com o analfabetismo funcional? Já que a gente não está falando só de alfabetização, de aprender a identificar letras, a gente está falando de um analfabetismo funcional em que a pessoa já tem algum domínio da linguagem, mas ela não consegue entender o que tem ali. Então, como que a gente poderia capacitar os professores para enfrentar esse tipo específico de analfabetismo? Que medidas a gente poderia esperar do Estado para conseguir lidar com esse tipo específico de analfabetismo? Será que a gente pode esperar a atuação de alguma ONG? Será que essas ONGs elas podem desenvolver pesquisas nesse sentido? Será que podem promover atividades com a comunidade nesse sentido? Será que a gente pode, não sei, criar algum tipo de programa de aceleramento de alfabetização? Será que a gente pode pensar em formas de, um ciclo básico nas universidades? Que antes da pessoa efetivamente partir para as disciplinas da universidade, ela passe por um nivelamento desse tipo de conhecimento, ela efetivamente faça exercícios de leitura antes de começar as matérias da universidade, ela efetivamente passe por exercícios de matemática antes de, sei lá, estudar medicina, ou qualquer curso que ela vá fazer na universidade, ela passe antes por esse tempo de uma alfabetização maior para que ela consiga entrar no curso superior com um outro nível de alfabetização, conseguindo entender muito melhor os textos que ela vai ler na faculdade? Será que a gente pode envolver outras parcelas da população também? Ou a gente vai se concentrar só na população, na parcela universitária? Acho que seria importante a gente pensar nas outras esferas da sociedade também, certo? Sugiro que vocês pensem mais ou menos nessa perspectiva de dizer alguém que vai fazer alguma coisa, dizer o que vai ser feito e especificar todas as formas de efetivação dessas ações. A gente não pode só dizer quem vai fazer e dizer o que vai ser feito. A gente precisa mencionar tudo o que vai ser feito. As oficinas, os workshops, quem vai ministrar esses workshops, qual vai ser a finalidade deles, se eles vão servir para formar professores, se eles vão servir para formar educadores que vão liderar esses professores. Vamos pensar em tudo que vai ser feito para conseguir enfrentar a questão do analfabetismo funcional no Brasil, tá bom? Tendo sempre isso em vista. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e a gente se encontra então na próxima análise de proposta.